Olá, turminha! Olha só, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o que nós estamos vendo lá no livro de cidadania, no livro de história, certo? Inicialmente, né, lá no livro nós falamos bastante, no livro de história, sobre as nossas diferenças, né? Sobre o nosso modo de ser, da nossa aparência, que é diferente. A gente é diferente, né? As crianças, elas não são todas iguais, os adultos também não. Tem alguns que têm o cabelo cacheado, outros lisos, ou seja, nós somos diferentes. O que nos une realmente em igualdade são os nossos direitos. As crianças, elas têm o direito de estudar, de brincar, de ter lazer, de ter uma família, né? Nós temos direitos iguais, mas somos diferentes, né? Na nossa aparência, no modo de ser. E essa diferença toda, né, na nossa aparência, no modo de ser, se dá também na nossa formação inicial, de como foi formado o Brasil, né? Vieram crianças e adultos de vários lugares do mundo, né? Da Europa, da África, os indígenas que já moravam aqui, e eles foram nos ensinando várias coisas das suas culturas, né? Na comida, no modo de ser, no dia a dia, né? Nos brinquedos, nas brincadeiras. Vocês até fizeram algumas pesquisas com os avós, os pais de vocês, sobre que brincadeiras eles brincavam, né? Antigamente, que brinquedos eles tinham. E aí viram também que hoje mudou um pouco, né? Com a tecnologia nós temos outros brinquedos, nós temos outras formas de brincar e tem algumas brincadeiras até que a gente brinca até hoje, como tica-tica, né? Pega-pega. E olha só, tudo isso nós vamos herdando de geração em geração, dentro da cultura, dentro daquilo que os adultos nos ensinam, né? E aí, lá no livro de cidadania, a gente leu essa semana uma história muito legal, né? Dos netinhos que foram lá para casa da vovó Pati, e ela pegou uma caixa, né? Uma caixa embrulhada, que tinha vários objetos dentro. E aí eles iam conversando sobre aqueles objetos, resgatando a história de seus ancestrais, ou seja, daquelas pessoas que deram origem à sua família. E aí dentro dessa caixa tinha um chapéu de couro, que era de algum ancestral, de algum parente antigo, que veio do sertão nordestino, né? Aí tinha também um cocá, que veio de um ancestral indígena. Tinha também lá um berimbau, vocês lembram? Que veio de um ancestral africano. Então, olha só, nessa própria história a gente consegue perceber que a nossa formação, a nossa cultura veio de povos de diferentes lugares do mundo, não é isso? E que a nossa família, ela traz muito dessa história. Vocês até, nesse período junino em que nós estamos, né, conversamos sobre os acidentes que podem ser causados lá na fogueira, lá soltando balões, mas vocês também fizeram uma pesquisa, né? Resgataram aí junto com a família de vocês sobre como eles viviam as festas juninas antigamente, se eram como a gente vive hoje, né? Alguns fizeram entrevistas aí com o vovô, com a mamãe, e aí vocês devem ter conversado um pouco sobre como era antigamente e como é hoje. E eu percebi na foto que vocês me enviaram da atividade que era bem parecido, né? A forma como eram as festas juninas antigamente e como nós comemoramos hoje. Então, muito do que nós somos hoje nós herdamos dos nossos avós, dos nossos ancestrais, quem deu origem à nossa família. E olha só, até organizei aqui no meu quadro um esqueminha parecido com o que vocês fizeram lá na atividade de cidadania, né? Vocês organizaram a árvore genealógica com as pessoas, né, mais antigas da família, os seus avós, depois os pais, depois até chegar em vocês, né? Os avós paternos, os avós maternos, o pai, a mãe e vocês. E também pode colocar os irmãozinhos, né? Fora isso, nós temos outros parentes na família, né? Os primos, as tias. Mas a gente foi resgatando aí os nossos ancestrais, quem deram origem à nossa família. E aí vocês descobriram muitas coisas sobre como eles eram antigamente, se tinha alguém aí na sua família, algum avô, algum bisavô, que era de origem indígena, que veio do sertão, que tinha origem africana, europeia. Descobriram muita coisa?
Comenta aí nos comentários pra mim, pra eu saber, tá certo? Um beijo!